Você já foi pescar? Você gostou? Como que foi? Você sabia que Jesus chamou os seus discípulos para uma pesca diferente? E ele chama eu e você para essa pesca também, mas essa pesca não é uma pesca de peixes, não. Quer saber mais? Vem comigo que hoje eu vou ensinar que tipo de pescaria diferente é essa que Jesus nos chamou. Vocês se lembram que na lição passada nós aprendemos que Jesus foi tentado por Satanás, mas ele venceu através da palavra de Deus? Então, depois que ele saiu ali do deserto, que ele foi alimentado pelos anjos, Jesus partiu em direção à praia. Mas não foi para se divertir, não. Lá ele iria encontrar ajudantes, discípulos, homens que ele iria escolher para caminhar com ele no início e no decorrer desse ministério que o esperava. Caminhando ali na beira do mar, ele encontrou alguns barcos de pesca e em um desses barcos havia 2 homens, Simão e André. Esses homens estavam ali na beira do mar, no seu barquinho, talvez dando uma limpadinha ali. E quando Jesus chegou, falou para eles assim: Ei, sigam-me, venham comigo. Se vocês vierem comigo, eu farei de vocês pescadores de gente. Pescadores de gente? Como assim? Eu vou explicar. Você sabe o que um pescador faz? Um pescador é aquele que pega os peixes lá do rio, lá do mar, né? Viviam disso, eles pescavam os peixes para vender e ganhar o seu sustento. Os pescadores naquela época, eles usavam algumas coisas parecidas com isso aqui, ó, que eram as redes. E eles, ao invés de usar caniço, né, eles jogavam as redes no mar e pegavam muitos peixes. Jesus estava querendo dizer que assim como eles pegavam os peixes que estavam lá no mar, Jesus iria ensinar eles a pescar almas, a pescar pessoas, ou seja, tirar as pessoas lá do mundo de pecado. O mar era como se fosse um mundo de pecado e então eles iriam resgatar aquelas pessoas. Jesus veio ao mundo para fazer exatamente isso e ele escolheu essas pessoas, esses discípulos, para serem os seus ajudantes. Então, quando Jesus fez esse convite, Simão Pedro e André rapidamente deixaram seu barco e seguiram a Jesus. Em um outro barco estavam João e Tiago. Eles eram irmãos. E Jesus fez para eles o mesmo convite: venham comigo, que eu farei de vocês pescadores de almas, pescadores de gente. E João e Tiago também largaram seus barquinhos e seguiram a Jesus. Jesus também chegou lá na cidade e encontrou um homem chamado Mateus. Esse Mateus era coletor de impostos e quando Jesus falou para ele: Mateus, siga-me, Mateus na mesma hora também deixou o seu emprego e começou a seguir Jesus. E assim Jesus fez, até que haviam já 12 homens que começaram a seguir Jesus. 12 homens, vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 discípulos. 12 ajudantes Jesus chamou para o seguir. Você quer saber o nome desses ajudantes? Eu vou ensinar uma musiquinha para você nunca mais esquecer o nome de cada um deles. Então vamos cantar assim. Foram 12 apóstolos por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André e Tadeu. Ele nos chamou, todos nós aqui, convidou nós todos, mesmo a mim e a ti. Sua voz de amor, vamos escutar.
No serviço dele vamos trabalhar. Quantos discípulos eram? 12. Isso mesmo, para o ajudar no seu ministério e para o seguir e aprender com ele. E assim ele também nos chama para que a gente vá pescar. Mas não é para pescar simplesmente peixes. Jesus nos chamou para pescar gente, para pescar pessoas, para ganhar almas para o reino de Deus. É isso que um discípulo faz. Ele busca os peixes lá no mar, ele busca as pessoas que estão perdidas para os resgatar, apresentá-las ao Senhor Jesus. Chegamos na lição de número 9. O título dessa lição é Os Ajudantes do Meu Amigo Jesus. O objetivo dessa aula é ensinar as crianças o que é ser um discípulo e que um discípulo era um ajudante e também um aprendiz. O texto bíblico para essa lição você vai encontrar lá no livro de Mateus, capítulo 4, aí dos versículos 18 ao 25, e depois a história onde Jesus encontra Mateus está lá no capítulo 9 e no versículo 9 também de Mateus. O nosso versículo-chave de hoje é ali em Mateus capítulo 4 e o versículo 19, que diz assim, ó: E disse-lhes: Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. E esse versículo você pode mostrar para as crianças o seguinte, ó. Eu fiz aqui um peixe com a minha mão, né? E dentro aqui eu escrevi o versículo, né? Claro que de uma forma mais fácil para as crianças entenderem. Venham comigo, eu os ensinarei a pescar gente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como que eu fiz esse visual aqui, tá? E para iniciar esse encontro, você pode colocar algum louvor sobre esse tema. Eu vou deixar 2 dicas de louvores lá na descrição, depois você vai lá e confere, tá bom? E para contar essa história, eu trouxe aqui uns recursos bem simples para você apresentar para as crianças. Você vai começar conversando com as crianças. Como eu posso ajudar no reino de Deus? Ser um ajudante de Jesus, basicamente, é fazer aquilo que Jesus fazia. É sempre, em todo momento, a gente buscar pensar assim, o que Jesus faria nessa situação? Isso é ser um discípulo de Jesus. Até quero deixar uma dica aqui de um livro que eu estou lendo que fala justamente disso. O nome desse livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? E esse livro aqui fala justamente disso. É uma história linda, inspirada numa pregação, que fala que uma comunidade inteira decidiu fazer tudo o que Jesus faria. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria se ele fosse, se ele tivesse essa profissão que eu tenho? E, enfim, o desenrolar da história ali é lindo. Eu estou quase terminando o livro. E eu recomendo esse livro aqui para você, se você quiser ler. E aí, a primeira coisa que você vai fazer após isso é explicar o que é um pescador. Que naquela época os pescadores pescavam de uma forma diferente. Então você pode fazer algo assim como se fosse uma rede. Estou usando aqui um lenço que eu tenho, um lenço de usar no frio, né? Mas você pode usar aquelas redinhas de verduras, que às vezes vem batatinha, vem tomate, cebola, sabe? Aquelas redinhas assim. Também você pode fazer com TNT e, enfim, né? São várias formas que você pode usar para representar a rede. Mas nessa história a gente não vai focar muito ali na pescaria em si, e sim no que Jesus quis dizer com pescar gente e também falar sobre o que é ser um discípulo. Outro recurso que você pode usar, bem simples, representando ali a primeira chamada dos primeiros discípulos, são os barquinhos de papel, né? Você faz os barquinhos de papel e para representar os discípulos, eu utilizei aqui grampos de roupa. Então você vai colocar os grampinhos aqui, representando os discípulos que estavam no barco, e depois nesse aqui também. E aí você leva 12 grampinhos para ajudar as crianças na contagem. Faça elas contarem um por um ali com você, para elas gravarem essa informação na cabecinha delas. Outro recurso que eu quero mostrar para vocês, que eu fiz aqui de uma forma bem simples, são esses peixinhos assim, ó, que você abre, né? Assim. Então, com isso aqui você vai explicar que para essa pescaria que Jesus nos chama,
A gente não vai precisar levar rede, caniço, nada, porque é uma pescaria diferente, né? A gente não vai pescar peixes, e sim, Jesus nos chama para pescar gente, para pescar almas para o reino de Deus. Se você gostou desse recurso aqui tão simples, eu vou mostrar como que eu fiz. E o que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é esse aqui, ó. Que eu fiz ele num tamanho maior, né? Ó. Um tamanho maior. Também para facilitar, porque daí você precisa desenhar menos pessoas, né? E atrás estão as pessoas. Outra ideia que eu gostaria de deixar para você, eu só não fiz aqui no vídeo para mostrar, porque realmente eu não tenho. Aqui na nossa casa a gente não tem costume de ir pescar, né? Nem eu nem meu marido tem esse hobby, né? Apesar que ele gosta, eu não gosto muito, porque eu tenho dó dos peixinhos, mas a gente não tem costume de pescar, então eu não tenho nenhum item de pescaria aqui em casa. Se você tiver um chapéu, uma cadeirinha, um anzol, né? Tome cuidado com esse anzol, por favor. Ou qualquer item aí, uma maletinha de pescador. Se você quiser, você pode levar, se caracterizar de pescador, chamar as crianças, vamos para uma pescaria hoje? Mas essa pescaria é diferente, uma pescaria que Jesus nos chamou para ir. Você quer saber que pescaria é essa? Ou você pode pedir para um irmão da igreja, né, se vestir ali, participar junto, para um jovem, um adolescente, se caracterizar aí de pescador e fingir que vamos para uma pescaria. E aí você começa a contar essa história. Para uma atividade diferente para você fazer com as crianças, tenho aqui algumas opções de dobradura de papel de peixinho, que são essas aqui que estão aqui na parede. Então são duas dobraduras de peixe bem fáceis de fazer. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas essa aqui até as crianças podem fazer com você. Vou deixar aqui vídeo de como fazer essas dobraduras, tá? Mas outra dica de atividade que você pode fazer é o do versículo de hoje. Então você vai precisar dobrar o papel, né? Eu vou mostrar bem certinho como que faz. Carimbar ou contornar a mão da criança, recortar e quando abrir, deixar ali o versículo, né? Ajudar elas a escreverem o versículo de hoje, para elas nunca mais se esquecerem. Também quero deixar umas dicas de brincadeira para você fazer com as crianças nessa aula. A primeira dica é uma dica de uma brincadeira bem conhecida
que é o mestre mandou. Mas ao invés de você falar o mestre mandou, você vai falar Jesus mandou. Então você pode colocar numa caixinha, numa latinha, num copo ali, alguns papeizinhos escritos algumas ordens de Jesus. Cada criança vai tirar um papelzinho e vai dizer: Jesus mandou fazer tal coisa, dar um abraço, ler um versículo, fazer oração por alguém, enfim, alguma coisa assim. E outra dica parecida com essa, você vai fazer alguns pezinhos de papel, você pode até imprimir, vou deixar um link de um ali para você imprimir na descrição. Um deles vai ser Jesus. E esse que vai ser Jesus vai colocar vai andar e colocar aquelas pegadas no chão. Em algum desses pezinhos vai ter uma frase, uma ordem. Então, quando chegar a ordem, ele para e ele manda as crianças fazerem. É igual o mestre mandou, mas um pouquinho mais elaborado. Quer dizer, as crianças vão seguir as pegadas, as pisadas de Jesus. E quando Jesus der uma ordem, elas têm que fazer aquilo que Jesus falou. E aí, com essa brincadeira, você fala, então, para as crianças nunca mais esquecerem: um discípulo é aquele que segue os passos de Jesus. E para finalizar esse encontro, canta novamente com as crianças o louvor lá dos 12 apóstolos. Canta mais vezes para elas decorarem ali os nomes, né? Você pode falar primeiro o nome de cada um deles. Por exemplo, na música fala Tadeu, mas está se referindo a Judas Tadeu. Pedro é mais conhecido por Pedro, né? Mas o nome dele era Simão, Jesus que chamou ele de Pedro. Então explique para as crianças isso aí, né? Às vezes vai ter uma alteração de nomes, mas fala esses nomes ali da musiquinha e elas vão sempre se lembrar. E faça a oração final com as crianças, sempre faça uma oração ali voltada ao tema, orando e pedindo ao Senhor que nos ajude, né, a seguir os passos de Jesus, a conhecer melhor a Jesus, a buscar a Ele, a sua presença. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu like, comenta aqui: quero ser um discípulo de Jesus. Inscreva-se no canal. Se você também quiser ser membro desse canal, clica ali em Seja Membro e aí você vai ver quais que são os benefícios e como funciona também, tá bom? E eu vou ficando por aqui, um beijo, até o próximo vídeo, Deus abençoe você, a sua aula e suas crianças.